Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor. E nesse vídeo aqui eu vou trazer alguns pontos que eu considero importantes, tá? Tem outros da participação no podcast Sodanense do presidente Mário Bittencourt na noite de ontem. Mário fez um podcast participou, né, de um podcast de mais de 2 horas. Tem muitos pontos ali que a gente pode debater. Quem quiser assistir o podcast completo, é só ir lá no canal Sodanense aqui no YouTube, tá bom? Mas eu trouxe aqui 4 pontos para poder mostrar para vocês do que eu considero importante e que muita gente me pergunta aqui, tem dúvidas. Caso você tenha outras dúvidas sobre algum assunto abordado no podcast, deixa aqui nos comentários desse vídeo que a gente pode debater na live de mais tarde, numa outra live aqui durante a semana no canal, tá bom? Então, pra você que não assistiu o podcast, não tem saco pra ficar 2 horas e meia sentado na frente do celular ou da televisão pra assistir, eu trouxe alguns tópicos pra vocês aqui que eu considero importantes, tá bom? Se você tá chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a nossa casa, a casa do torcedor do Fluminense, de cada vez mais torcedores de todos os clubes do Brasil. Então, se você puder se inscrever no canal, deixar teu like, bora aí rumo a 167 mil inscritos aqui no canal, tá? A Superbet é a patrocinadora master do nosso canal. Não faz sentido você, torcedor do Fluminense, ficar fazendo as tuas fezinhas em outras casas de apostas que não seja a patrocinadora master do nosso clube, do clube que a gente ama, tá? Inclusive você, torcedor de outros clubes, já tem o teu cadastro na Superbet? Se não tem, faça. Aponte seu celular para esse QR Code aqui, primeiro link na descrição também. Depósito acima de R$50 até 500, você tem um bônus em dobro. Botou 50, tá 50. Botou 100, entra 100. Botou 500, entra mais 500. Tá bom? Então faça seu cadastro aqui na Superbet. Beleza? Sem mais delongas, pessoal, vamos ao primeiro vídeo. Primeiro cortezinho de 1 minuto. Eu fiz 4 cortes de 1 minuto para poder trazer para vocês aqui. Esses cortes também estão no nosso Instagram. Então, se você não segue o nosso Instagram, siga, porque lá eu consigo me comunicar com vocês de forma mais rápida. Assuntos mais importantes, urgentes, eu consigo me comunicar com vocês através dos vídeos, das postagens e dos stories também. Então, aqui está o nosso Instagram, tá bom? Primeiro corte do Mário na participação do podcast ontem é falando sobre o Mundial de Clubes. Olha que se a gente acha que foi confuso o calendário em 2024, que está sendo confuso o calendário 2024, se liga que ele falou sobre o calendário do ano que vem. Vou antecipar a vocês. O Flamengo, Fluminense e Palmeiras já se reuniram na CNC, já estamos debatendo com a CBF, porque nós não temos só o problema de 25. Nós temos 3 problemas. Aí as pessoas acham que a gente está aqui como dirigente, que a gente não está olhando lá na frente. Você tem o Mundial de Clubes em 25, que é 1 mês dos clubes fora. Os 3 clubes ficam 1 mês fora, certo? Isso. Você tem o Mundial de 2026, Mundial de Seleções. Copa do Mundo. E tem o Mundial Feminino em 27, que é no Brasil. Onde você vai ter os estádios entregues aos mundiais, você não vai poder ter jogo também, ok? Do Campeonato Brasileiro. Então, nos próximos 3 anos, a gente vai ter 30 dias a menos de calendário no futebol brasileiro, no meio do ano. Nos próximos 3 anos. Tá? No ano que vem, só para 3 clubes, até o momento. Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Já nos foi avisado que não dá para parar o campeonato. Então, certamente, Flamengo, Fluminense e Palmeiras vão ficar com 4, 5, 6 jogos atrasados. E vão ter que jogar espingados, né? Data de Copa do Brasil. Um saiu da Copa do Brasil, usa a data para jogar lá. O outro foi eliminado da Sul-Americana. Se for tendo sucesso, vai ser punido. É isso. Se for tendo sucesso, vai jogar de 3 em 3 dias. Espremido pós-mundial. Okay. Ou seja, ano que vem, se a gente tá agora com um jogo a menos, que a gente vai fazer contra o Atlético Paranaense, ou alguns clubes 2 jogos a menos, Fluminense, Flamengo e Palmeiras, e aí se mais o outro, se Atlético Mineiro ou Botafogo forem o campeão da Libertadores, vão ficar com muitos jogos a menos na tabela do Campeonato Brasileiro. Isso será um problema grande pro ano que vem. Aí você acumula mais as outras competições, Libertadores ou Sul-Americana, para quem disputa. Copa do Brasil. É complicado. Então, já prevendo um problema aí pro ano que vem, achei importante trazer esse assunto para vocês. Esse corte aqui é muito bom, porque ele fala sobre a influência do treinador na montagem do elenco. Preste atenção.
que a gente teve que jogar com Martinelli e André na zaga. Vários e aí jogos. ficamos sem a melhor dupla de volante no meio de campo. E aí começa a botar Mas aí foi uma escolha do comando técnico. E é isso que eu ia te perguntar. E aí, complementando justamente o que o Valco falou, não se detectou de repente que, cara, beleza, o Diniz não quer zagueiro, mas a gente tem que trazer zagueiro. Mas a gente trouxe o Antônio, alinhado. Cara, não ficou curto, porque assim, ele usava o Felipe Melo como zagueiro, usava o Thiago Santos como zagueiro, nós tínhamos o André de volante, o Martinelli de volante, o Manuel estava voltando do doping. É porque, cara, a gente tá olhando o elenco inteiro, a gente olha tudo que a gente tem. A gente sabia que a gente ia trazer o Thiago e a gente ouvia do treinador. Porque, cara, como é que funciona uma contratação assim? Não existe carta branca, assim. Tem um departamento de scout, tem um diretor executivo, tem um treinador, tem o diretor de planejamento. Senta todo mundo e se monta o elenco. Assim. Eu te perguntei isso porque no perfil do Diniz me parecia não ter esse sentar todo mundo, né? Não sei se o Diniz sentava para ouvir a opinião de todo mundo. Lógico que senta, mas assim, esse é um problema do futebol brasileiro, cara. O futebol brasileiro não tem longevidade de trabalho. Você não conhece um presidente que contrate um time de 30 jogadores, entregue na montada e fala, ó, você tem isso aqui e trabalha. Esse é o meu time. Porra, isso não existe, porra. Até porque senão vai ter que ser um treinador também. Eu acho que a gente não pode no futebol, quem tá de fora, a gente não pode ser lúdico, assim, ficar com sonho de, futebol manager, se o clube fosse meu. Assim, desculpa, assim, ninguém trabalha assim, entende? Esse aí é um tópico que eu sempre debati muito aqui na live, nas lives aqui do canal, nos vídeos também. É um assunto mais longo, ele continua falando sobre isso, mas eu discordo plenamente. Tá? Eu acho que a montagem do elenco tem que ser feita na mão de diversas pessoas, como o Mário falou aí que é feito. Diretor de futebol, scout, vice-presidente de futebol se tiver, o presidente também, e o treinador. Não pode o treinador ser o único responsável pela contratação de atletas. E apesar do Mário ter falado aí que não teve carta branca, na minha opinião teve. Eu já falei isso aqui algumas vezes aqui no canal. Contratação de jogadores como Ione Gonzalez, Danielzinho, Renato Augusto, Gabriel Pires, Douglas Costa, foram todos pedidos do Fernando Diniz. Todos pedidos do Fernando Diniz. Eu duvido, eu vou ter a liberdade para falar aqui que eu duvido que isso tenha passado. O scout aprova, Fred aprova, presidente aprova. Eu, sinceramente, eu não acredito que isso tenha acontecido. O Diniz pediu, como a diretoria confiava cegamente no trabalho dele, foi lá e contratou e trouxe. Isso aí eu acho que é algo que tem que mudar no futebol brasileiro. O Mário falou que a gente não pode ser lúdico, achar que é futebol manager, mas na minha opinião, deveria ser assim. Assim como foi agora na janela do meio do ano. O Mano Menezes só indicou o Vitor Hugo, mais ninguém. Todos os outros jogadores foram contratados pelo departamento de futebol, scout, diretor de futebol, presidente. Ou foi o Mano que pediu o Kevin Serna? Ou foi o Mano que pediu o Facundo Bernal? Ou foi o Mano que pediu o Gabriel Fuentes? Não foi. Não foi o Fluminense que contratou? Eu acho que deveria ser assim em todas as janelas, tá? Esse outro corte que eu vou trazer pra vocês agora fala sobre o que faria diferente. O que o Mário faria diferente. Quais são os erros identificados em 2024 que não podem ser repetidos em 2025? Que acho que a gente teve muito aprendizado em 24. A gente teve a saída do Fred, que acho que é uma coisa que valia você dar um pouco mais de contexto pra gente sobre a saída do Fred, porque ela interfere em planejamento. E aí eu queria pegar do gancho da saída do Fred para olhar para 25 e entender o que fica de aprendizado que a gente vai ver refletido no planejamento de 25. Então, Alexandre, 25 a gente tem que esperar como vai terminar 24. Sim. Obviamente que a gente tem uma linha, a gente já imagina um desenho, de possíveis saídas, possíveis chegadas, etc. Mas, assim, internamente todo mundo sabe que nós todos nos colocamos nessa situação, precisamos sair dela. Enquanto a gente não sair dela, não dá pra gente falar de 25. Sim. Né? Então, assim, 25 a gente vai ter mais tempo para planejar do que teve em 24. Porque Sim. a gente não tem um mundial de clubes, então se tudo der certo, a gente ficando na primeira divisão, a gente vai terminar o campeonato em 8 de dezembro, e aí nós vamos ter o mês de dezembro inteiro para a gente poder trabalhar, né? Dezembro, janeiro, porque janeiro, na verdade, só começa a esquentar ali pro dia 20. Vamos ter 45, 50 dias para a gente poder recalcular a rota novamente, né? E colocar o trem nos trilhos novamente. Mas hoje, assim, dizer para você, o que vai ser a partir de janeiro, qual vai ser o time, quais contratações... Eu nem falo nesse nível, falo no nível de, tipo, algum aprendizado que você carrega do que houve em 24, que você fala assim, cara, o que eu... Pô, cara, eu acho que eu vou fazer diferente isso aqui em 25.
Então, futebol a gente aprende todos os dias, né? Sim. E com cada treinador a gente aprende uma coisa, com cada diretor que a gente trabalha a gente aprende uma coisa, eles também aprendem comigo, enfim. Toda a gente, aquilo ali, a vida é assim, né? Todo dia a gente está aprendendo. Eu acho que, diferente de 24, é que a gente não... Como a gente não vai ter o Mundial no final do ano, já está meio que muito claro para a gente que a gente precisa priorizar, independente de qualquer coisa, a pré-temporada. Mas como eu posso te responder isso se a gente ganha uma nova Libertadores lá na frente, tem um novo Mundial e uma nova Recopa? Entende? Então, assim... Mas aí já teria uma situação onde você Não, sim, exato. né? Mas assim... Mas seria uma futurologia imensa de falar assim, ó, Não, próxima sim. vez que eu tiver esse dilema, eu vou virar pro treinador e vou bater o pé e falar assim, vamos priorizar a pré-temporada. Também não dá pra chegar tão longe. A gente não pode Isso, então, assim, o que a gente aprendeu? Que a gente deve... Um aprendizado. Nós temos que tomar cuidado com não fazer uma pré-temporada Sim. adequada, né? Nós temos que tomar esse cuidado. Sim. Eu acredito que talvez outros treinadores, até nesse momento em 24, teriam dito para nós, a gente vai voltar daqui a 15 dias mesmo e está tudo certo. Que cada um tem o seu método de trabalho. Sim. Né? Tem treinadores que acreditam em umas coisas, outros acreditam em outras. Assim. Cada um tem a sua filosofia de trabalho. Então eu acho que isso, sim, é uma coisa que a gente tirou como aprendizado. Sim. Né? A pré-temporada realmente é muito importante para a sequência da temporada, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista mental, do ponto de vista estratégico de jogo. Então, se a gente, enfim, no futuro, olhando lá na frente, tiver uma nova situação dessa, eu acho que a gente vai ter que discutir muito a fundo se vale a pena colocar uma temporada toda em risco. Bom, aí ele continua falando ali. Eu achei interessante que no início ele fala assim: nós temos que tirar o Fluminense de onde nós colocamos. Então ele, obviamente, como presidente do clube, é um dos responsáveis por esse ano podre que o Fluminense está vivendo. E cita aí apenas a pré-temporada. O que ele faria diferente é a pré-temporada. Eu sou um dos maiores críticos do Diniz, do trabalho do Diniz em 2024, mas talvez essa volta contra o Bangu, com apenas 3 dias de treino, tenha sido antecipado, sim. Mas priorizar a conquista da Recopa, para mim, não foi um erro. Foi um acerto. Comprometer a temporada inteira para ganhar a Recopa, André, cara, com tanta data FIFA, com tanta parada que teve no futebol, eu, como preparador físico e fisiologista, eu consigo afirmar para você que a falta da pré-temporada, a falta do condicionamento físico ideal no início do ano, já teve tempo suficiente para poder repor isso. Pô, a gente tá em outubro. Ainda tá colocando na conta da falta da pré-temporada do ano ruim do Fluminense? Então, assim, poderia ter sido feito um planejamento diferente? Poderia. Mas priorizar a Recopa, para mim, não foi um erro. Foi um acerto. Afinal de contas, foi o nosso segundo título internacional, o segundo título sul-americano conquistado, tá? Tiveram muitos outros erros não citados pelo Mário. Ele citou apenas a pré-temporada. Mas ele poderia citar, por exemplo, a contratações de jogadores acima da idade, muitos jogadores acima da idade juntos, carta branca ao treinador, etc e tal, né? E para encerrar, para esse vídeo não ficar tão longo e não virar um podcast, assim como foi o de ontem, ele fala sobre SAF, que é um assunto de interesse do torcedor do Fluminense. Vamos ver. Então, primeiro assim, todas as SAFs são para o investidor botar dinheiro e ter lucro. Em algum momento, pode ser na operação ou na revenda. Beleza, mas assim, porque uma empresa, deixa eu explicar até didaticamente, o Fluminense é uma associação civil sem fim lucrativo. Sim. Esse sem fim lucrativo significa que todo o dinheiro que sobra deve ser reinvestido no futebol. Porque o Fluminense não tem que dar lucro. Sim. O Fluminense não precisa dizer, olha, no final do ano a gente acabou com 1 bilhão em caixa. Assim, o ideal é, se você puder ter dinheiro em caixa para fazer time para o ano que vem, isso é a natureza de um clube de futebol. O clube de futebol é uma associação civil sem fim lucrativo que nasce para dar alegria às pessoas e ganhar títulos. Isso é um clube de futebol. Sim. Quando alguém vem para investir num clube de futebol e tem uma legislação que transforma numa empresa, essa empresa ela tem que dar lucro, a não ser que seja mecenato. Os caras se dão, eu sou o Fluminense e quero doar 500 milhões para o Fluminense todo ano. Aí a doação é mecenato, beleza. Mas mesmo que um investidor seja torcedor do Fluminense,
Se ele vai botar 500, 700, 800, 900, 1 bilhão no Fluminense, ele vai botar olhando o faturamento do Fluminense. Olha, quanto esse clube fatura, por quanto eu vou comprar ele, quanto eu vou botar para ter de retirada. Isso é uma SAF. O Grupo City, ele tem vários clubes, mas eles não doam dinheiro para os clubes. Eles compram os clubes, botam dinheiro, os clubes faturam, eles fazem time e se remuneram. Os donos do grupo se remuneram. Mas é dificílimo que você encontre um investidor que esteja preocupado em revender o clube e queira ficar 20 anos sem ganhar dinheiro, né? Então, assim, porque o clube também pode não performar. Então, assim, a tendência é que se tenha um investidor que queira ter resultado. E esse resultado vai vir também com conquistas, assim, obviamente. Sim. Você tem premiações, você vende jogadores. Então, assim, é importante entender que o investidor, quando compra um clube, ele compra uma empresa que tem um faturamento delimitado. E aí, para deixar muito claro, um clube de futebol tem 5, assim, receitas, grandes receitas, né? Venda de ingresso, patrocínio master, venda de jogador, direitos televisivos e o seu sócio torcedor. Eu não conheço de um clube de futebol que tenha nenhuma outra grande receita que esteja fora dessa mão aqui. Então o cara precisa entender o seguinte: quanto é que o Fluminense fatura de sócio torcedor, quanto é que fatura de direito de TV, quanto é que fatura de patrocínio master, quanto é que fatura vendendo jogador e quanto é que fatura de bilheteria. É isso que o Fluminense fatura, é o que o Fluminense tem por ano. Então, um investidor que olha isso fala, ó, Fluminense, eu acho que o valuation do Fluminense é isso aqui, eu vou botar isso aqui. Então, assim, deixando muito claro. No nosso caso, a gente vê a necessidade da SAF porque a gente entende que há possibilidade, sim, do clube, pelas suas próprias pernas, pagar a sua dívida ao longo do tempo. Há essa possibilidade, sim. Mas isso desacelera a questão esportiva e competitiva. Então, assim, se a gente ficar mais 10, 15, 20 anos, né, para pagar a nossa dívida só com os recursos próprios, a gente vai ter mais dificuldades ao longo desse tempo para montar times melhores, etc. Ok? Então a gente vê a necessidade da SAF como uma garantia jurídica de que o investidor vai ter segurança do dinheiro que ele vai investir no Fluminense. Certo? Então ele vai... E aí a ideia o perfil do investidor é um perfil que se comprometa conosco a primeiro matar a dívida logo. Assim, chegar com dinheiro novo, matar a dívida e aí, proporcionalmente, o dinheiro vai sendo revertido, aquilo que vai abrindo de fluxo, vai revertendo para o futebol. Ou seja, ele explicou aqui todo o processo da SAF, mas não trouxe nenhuma novidade sobre quando isso vai acontecer. A expectativa, e o que ele mesmo falou no início do ano, é que aconteceria esse ano. Aí mais na frente aqui, eu assisti o podcast, ele fala que isso pode acontecer em um mês, que ele pode ter novidades. Não é assim, instalou o dedo, vira SAF, né? Inclusive o torcedor tem que votar para aprovar a SAF ou não no clube, só para você saber, tá? Mas que em um mês ele pode ter novidades, que pode ser em 3 meses, que pode ser ano que vem, pode ser no meio do ano que vem. O torcedor tá angustiado. O torcedor quer um Fluminense competitivo. E quanto menos dinheiro, menor a possibilidade de você ser competitivo, né? Então, assim, nenhuma grande novidade do assunto SAF, mas ele explicou, deu uma excelente explicação aí do que é ser SAF, se o Fluminense pode sobreviver sem a SAF ou não. Ele chegou, inclusive, a citar aqui, sem citar nomes, mas ele tá falando do Botafogo e do Vasco, que viraram SAF de forma desesperadas, que era a única alternativa, ou virava ou morria, né? Morria, que... Eu tô usando esse termo, morria, mas ia ficar afundado na Série B, não ia disputar mais título nenhum, se ficasse na Série A ia ficar brigando para não cair. Ou seja, a única alternativa desses clubes era virar SAF. O Fluminense não. O Fluminense teria a possibilidade, existe a possibilidade de pagar a sua dívida sem virar SAF. Porém, teria times menos competitivos, como a gente está tendo esse ano, né? Então, assim, há uma necessidade de SAF. A pergunta é, quando? Para isso, eu não tenho resposta, tá bom? Para não ficar muito longo, quase 20 minutos de vídeo aqui, é isso, eu trouxe esses assuntos aqui que eu considero importantes para vocês. Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Você gostou das explicações do Mário? Gostou das falas dele? Você assistiu o podcast completo? Não assistiu? Tava nem sabendo, só tá sabendo aqui agora através do meu vídeo. Escreva nos comentários, galera. Os comentários dos vídeos é a sua arquibancada virtual. Tá? Nenhum comentário é apagado, excluído, nada. Se você não colocar palavrão, que aí o próprio YouTube deleta automaticamente, comentário fica aí para todo mundo ver, outros torcedores poderem interagir com você. Escreve, participa, se manifeste. Exerça a sua cidadania tricolor aqui nos comentários dos nossos vídeos e das nossas lives. Tá bom?
Muito obrigado, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo live aqui no canal. Um forte abraço, saudações tricolores. Vence o Fluminense hoje, amanhã, porque amanhã tem Fla-Flu, e sempre. Tamo junto.